Boa noite, pessoal. Bem-vindos a mais uma live do canal Micro FMG. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Para quem não me conhece, meu nome é Ana Gabriela. Eu sou bióloga, especialista e mestre em microbiologia pela UFMG e atualmente também sou doutoranda do Departamento de Microbiologia também da UFMG. E hoje na nossa live nós vamos conversar um pouco sobre a Covid-19 e o cenário da educação no Brasil. E para isso, nosso convidado de hoje vai ser o professor e biólogo Lucas. Eu vou chamar ele aqui para a nossa live. Hoje nós vamos falar um pouco dos desafios da aprendizagem emergencial remota, os desafios para as escolas, para os professores e a complexidade de um retorno seguro. Boa noite, Lucas. Boa noite, Ana. Boa noite, pessoal. Então, gente, vou apresentar o Lucas agora para vocês. O Lucas é professor de Ciências e Biologia, graduando em Ciências Biológicas pela UFMG, é mestrando do Departamento de Microbiologia também da UFMG, é um entusiasta das tecnologias digitais e educacionais e possui experiência com ensino híbrido, educação midiática e modalidade e-learning. Ele também atua com a implementação de softwares no percurso educativo. Acho que é isso, né, Lucas? Isso aí, isso aí. E nesse contexto todo é importante falar que eu também ministro um curso para professores na UFMG, sou docente lá, curso sobre tecnologias educacionais, e é muito interessante. E nesse momento, nesse contexto pandêmico, a procura foi muito grande e foi muito legal. Acho que ninguém melhor assim que o Lucas hoje para falar sobre isso para a gente, devido à experiência que ele tem e também por participar do nosso grupo de divulgação científica, o Micro FMG. Então, para a gente começar o nosso papo de hoje, eu queria começar te perguntando, Lucas, que com a pandemia de Covid-19, quais as principais mudanças que a educação sofreu quando foi decretado o isolamento social? Ana, antes de começar, é importante a gente falar que a gente não vai falar a verdade, o que tem que acontecer, né? Que a gente vai falar de sugestões, algumas hipóteses relacionadas aí com a educação e a Covid-19, né? Que a gente não é um ministro da educação e vai solucionar aqui tentar solucionar algum problema de educação nem nada. Vai ser algumas sugestões, algumas ideias, né? Alguma leitura, nossa leitura sobre a educação e a Covid-19. Até porque a realidade, né, que a gente está vivenciando com a pandemia não é só no Brasil, a gente não tem como traçar estratégias pensando que é só aqui. Vários locais já tentaram retornar, tiveram sucesso, não tiveram, então é mais ou menos nesse caminho que a gente vai conversar hoje. E a gente tem que pensar num recorte, né, de classe. E você me perguntou dessas principais mudanças, né? É importante falar dessas mudanças que aconteceram, foram sobre a estrutura mesmo de como ensinar, né? Como eu estou ensinando. Então essa foi a principal mudança. Principalmente relacionada às tecnologias educacionais, né? Essas tecnologias educacionais, elas entraram de uma vez, mas seria egoísmo meu falar que os professores não estavam empenhados, né? Claro, tinham cursos relacionados a essas tecnologias educacionais, né? Então, tinha algumas maneiras de tentar implementar tecnologia na educação, e, infelizmente, principalmente no ensino particular, né? Já o ensino público já tinha alguma defasagem sobre essas tecnologias, mas esses professores também tentavam, né? Então, a gente muda a forma de ensinar quando decreta aí o isolamento social. Então, agora a gente passa a ensinar com tecnologias, a gente muda o que era o ensino tradicional na sala de aula, muito, muito feito para alguns professores mais tradicionais, e coloca as tecnologias para serem utilizadas. E um problema também de utilizar essas tecnologias é que a gente amplia cada vez mais as desigualdades relacionadas com o ensino, né? Quando a gente faz um recorte de um colégio particular e uma escola pública, a gente percebe que a gente não consegue hoje acompanhar mais o ensino que já aconteceu com as escolas particulares. Aí cabe eu falar aqui que eu sou professor de instituições particulares, né? Não dou aula em instituições públicas,
Tem uma grande diferença entre o público e o privado, e uma dessas grandes diferenças é essas mudanças. Até as mudanças são diferentes. Os meus alunos, em março, começaram aula remota, por exemplo. Entendi. As realidades são completamente opostas, né? Completamente. Infraestrutura, estrutura familiar, quantidade de alunos dentro de uma sala, é diferente mesmo. Completamente diferente. Então, a próxima discussão seria como está, assim, né? Na sua realidade, igual você já falou para nós, que leciona em aula, em escola particular, como que está o cumprimento do cronograma escolar? Você acha que os conteúdos, eles estão sendo seguidos? Olha, então, na minha realidade, no contexto que eu estou inserido de escolas particulares, eles estão sendo seguidos, né, o cronograma. Teve uma pequena pausa, mais coisa de 2 semanas, mas a gente tentou, né, e conseguiu, a maioria dos professores, retomar esse conteúdo. Então, hoje a gente está oferecendo para os estudantes conteúdos de maneira normal, entre aspas, né, mas está seguindo um conteúdo. Claro, eu não sei como e o tanto que esses estudantes estão aprendendo, né? Porque muitas vezes a gente não vê esses estudantes, então a gente não consegue mensurar se está acontecendo ou não a aprendizagem. Mas os professores estão conseguindo colocar ali todos os seus conteúdos que eram programados. Claro, de maneira mais sucinta, muitas das vezes, né? E quando eu faço o recorte, mais uma vez, escola pública, escola privada, a escola pública demorou a implementar alguma coisa que fizesse com que esse ensino acontecesse, né? E, mais uma vez, esses estudantes de escolas públicas são invisibilizados, né? Então, a escola particular andou, foi, tentou cumprir com o seu cronograma e ainda está tentando, e de escola pública de uma maneira mais lenta com todo esse cronograma aí. Entendi. E com relação assim às dificuldades que os professores têm para passar esse conteúdo de forma satisfatória, para trabalhar, a gente sabe que tem a dificuldade de se adequar às plataformas digitais, tem a realidade de cada um, a heterogeneidade de cada família, como é que vai atingir, e igual você falou aí também agora, como que vai avaliar os alunos. Conta um pouco dessa experiência que você tem para nós. Pois é, quando a gente pensa nessas dificuldades enfrentadas pelos professores, a gente tem que pensar primeiro na formação dos professores. Se a formação dos professores elas foram adequadas ou se elas pleitearam tecnologias para esses professores utilizarem em qualquer contexto que seja, no ensino formal ou não formal. E eu não formei, não tem muito tempo pela UFMG, e a minha formação não me formou para ser um youtuber, por exemplo. Então, não aprendi nada de tecnologias educacionais. As disciplinas que a gente tem na licenciatura, que a gente tem que desenvolver alguns trabalhos, eu não lembro de muitos colegas apresentarem trabalho relacionado à tecnologia. Eu apresentava alguns trabalhos e até era muito elogiado por conta das tecnologias inseridas nesses trabalhos e que antes, até ano passado, até o começo desse ano, saber lidar com essas tecnologias era um diferencial. E eu acredito que no próximo ano isso não vai ser diferencial. Vai ter que ter esses professores que sabem utilizar essas tecnologias educacionais, né? E falando mais das dificuldades, a gente tem professor que é pai, né? Que é mãe, que tem a família, que tem um filho ali tendo aula remota também. Então a dificuldade multiplica-se, né? Então imagina se eu tivesse um filho, estou ensinando, meu filho do lado, na outra turma aprendendo, então essas tecnologias, para ele mexer seria difícil, então para mim também seria difícil. A gente tem que levar em conta também que os professores, a grande maioria, são professores que têm uma experiência maior no ensino tradicional, então dificilmente eles se adequaram de forma rápida a essas tecnologias. Eu tenho um belo exemplo que em abril, assim, no começo dessas aulas, retomando mesmo nos colégios, alguns professores me falavam: Lucas, me ajuda, eu sou da época do mimeógrafo, não sei o quê, não sei mexer em Zoom, não sei mexer, não sei fazer slide direito no PowerPoint animado. Então foi todo um trabalho entre colegas assim das escolas para instruir esses professores a utilizarem essas tecnologias, a produzir seus slides. E
mais difícil ainda produzir vídeos, né? Porque tem professores que não é familiarizado com a produção de vídeo, de utilizar celular cada vez mais tecnológicos, né? E fica tímidos também para gravar um vídeo. Então, não é muito fácil, não é fácil. Então, é um desafio muito grande para esses professores. E é importante lembrar que não são só os alunos que estão vivendo nesse contexto pandêmico, né? Os professores também passam por isso. Então, as dificuldades que esses alunos vão ter, esses desafios, muitos professores também têm esses desafios, essas dificuldades, né? E não é fácil para poder aprender de uma hora para outra. É igual você mesmo disse, né? Tá ali numa rotina completamente diferente, aí o professor tem filho, a gente tem que pensar também que os alunos às vezes estão em casa, com os pais em casa, trabalhando de home office, ou assim, em realidades completamente diferentes, podem ter perdido emprego, podem estar numa situação, né, fragilizada por conta da pandemia. Então, esse contexto todo da educação no país fica difícil mesmo de, assim, colocar um padrão, né? Isso, A e os próxima. professores eles não foram treinados, né, capacitados. Chegou ali, aula remota e falou, faz isso. Pronto, não teve E uma também capacitação, um treinamento, e mesmo quando tem, já apresenta dificuldades esses professores para utilizar essas tecnologias. Agora, quando é de uma vez, eu acho que é um desafio muito maior para esses professores. E assim, quando vão passar os conteúdos também não tem como passar de forma igual passa na sala de aula, né? É diferente a abordagem. É diferente, né? Porque para ensinar, a gente tem aquela troca com o aluno em sala de aula, aquele olhar do aluno que está entendendo ou não. A gente que é professor, a gente sabe. Tipo assim, o aluno fez um olhar diferente, a gente fala, opa, não aprendeu, está com dúvida. Agora, assim, na forma remota, né, a gente às vezes nem consegue ver o aluno porque está com a câmera desligada, às vezes não tem câmera. Isso lembrando que é uma realidade de colégios particulares, que públicos às vezes não tem nem computador, né? E quando a gente pensa nisso, numa escola pública, até mesmo escola particular, alguns alunos, é um computador por casa, e nesse computador os pais precisam utilizar para trabalhar esse computador, e acaba que o aluno ou a aluna ficam sem essa tecnologia que é necessária para essas aulas nessa modalidade. A gente tem que pensar tudo isso também. Né? E a gente está falando de alunos que são maiores, né? Quando a gente pensa nas pedagogas, né, essas professoras de alunos e alunas menores, a dificuldade é muito maior. Como que eu Isso, vou fazer uma criança concentrar durante 4 horas em frente ao computador? Dificilmente. Né? Nem se fosse a Peppa Pig ali dando aula, ele tudo conseguiria distrai. concentrar por 4 horas. Tudo distrai, vai ter que ter a mãe ou o pai ali próximo para auxiliar toda hora, e essa mãe e esse pai também está vivendo nesse contexto de pandemia que vai precisar também trabalhar, então é uma dificuldade maior. E foi um dos problemas do que aconteceu na maioria dos colégios, é fechar as turmas de ensino infantil e fundamental 1, né? Porque mais o ensino infantil, que a gente não consegue deixar uma criança de 3, 4 anos de idade de frente para um computador, né? É uma dificuldade ainda maior para essas professoras e professores que lidam com esse nível aí de alunos, né? Com essa faixa etária. Mais complexo mesmo. A nossa próxima discussão e pergunta seria: quando a pandemia passar, como você acha que vão ser as ações e estratégias para repor não só a carga horária, mas também garantir a aprendizagem dos alunos? E se você acha que vai ser necessário um nivelamento para quando os alunos voltarem para o professor assim conseguir entender mais ou menos em que ponto aquele aluno parou, se ele aprendeu ou não? Aham. Ana, essa pergunta é muito interessante porque eu lembro de ter feito uma live sobre educação pós-pandemia em março. Acho que foi em março ou foi em abril, não me lembro. E nessa live teve uma pergunta assim, e eu falei assim, ó, eu vou ser pessimista e acho que volta em agosto, setembro, né? Agora, eu já não acho isso mais. Mesmo tendo ali algumas pressões para o retorno, eu acho que não volta em agosto e setembro as aulas, né? Mas pensando assim, antes de pensar o que eu acho, é importante lembrar que o sindicato dos professores, eles criaram um documento, né, que são as orientações para organizar o retorno das aulas presenciais.
Então, criou todo um documento com vários tópicos, desde organizar uma equipe que vai ficar mais focada nos alunos, uma equipe mais focada nos professores, então uma equipe de coordenação nesse contexto de aula presencial pós-pandemia. Então tem desde essa criação desses grupos até a infraestrutura, né? Mudanças que implicam na arquitetura das escolas. Então, o sindicato trabalhou com isso. Eu vejo isso como um ponto positivo, porque força os colégios a alterar muita coisa, mas talvez pode parecer que é uma pressão para o retorno, né? Mas, de qualquer forma, eu li todo esse documento, todas essas orientações, e tem algumas coisas ali que são importantíssimas, que é importante as pessoas que coordenam, que estão em frente a esses colégios, ter ciência disso, que tem algumas coisas que é como afastar os professores que são grupo de risco, que tem mais de 60 anos, né, e substituir esses professores por alguns professores que não são grupos de risco e tentar, e claro, oferecer para esses outros professores outra atividade no colégio, como a aula remota ainda para alguns alunos que necessitam dessa aula remota. Porque quando a gente pensa nesses professores que são grupo de risco, esses professores que não podem retornar nas suas funções no ensino presencial, a gente tem que pensar também que nós temos estudantes que também não podem retornar, né? Porque eles podem ser do grupo de risco ou morar com pessoas que são do grupo de risco. Pessoas do grupo de risco. Eu ia acabar até que puxar um gancho aqui agora, que a Fiocruz publicou, né, uma nota falando que em torno de 9,3 milhões de brasileiros vivem, são do grupo de risco e vivem com crianças e adolescentes. Então, assim, é um grande risco, né, abrir as escolas novamente. Muito. E nesse mesmo documento, eles dão algumas opções, né, para esses colégios que querem retornar, e lembrando que colégios particulares, que são essas orientações, e dão algumas orientações que tentar fazer um ensino híbrido, hora presencial, hora online, dividir as turmas, né, e falam também de fazer entradas em horários diferentes, por exemplo, umas 7 horas da manhã, 7h10, 7h20, para tentar minimizar aglomerações ali próximo ao colégio, fazer recreio, horário de lanche em sala de aula, mas com poucos estudantes. Parece que eles têm que estar ali dentro de um círculo com um raio de 1 metro, esses estudantes. Então, tem que oferecer ali um suporte para o professor. O que é engraçado que estava lá, né? Engraçado não, curioso que estava lá, é que pede que os estudantes, os funcionários e os professores aferir a temperatura, né? Todos os dias. Aí fala lá, utilizar termômetro digital para aferir temperatura todos os dias. Aí é um questionamento um pouco difícil, porque a gente não tem certeza se a pessoa fez isso, né? Acordando de manhã, indo para a aula, para poder saber disso, a gente não tem como assegurar isso aí, né? Mas as orientações, elas asseguram muito a saúde do professor, eu vi ali. Então, agora cabe aos colégios seguirem essas orientações, assegura também a saúde dos funcionários e de estudantes, e também da família desses estudantes. E fala de oferecer também máscara, aquele escudo que a gente põe no rosto também, então vários instrumentos aí para poder minimizar os impactos da Covid ali no colégio, né? Então isso eu já achei interessante falar disso. Agora, falando do que eu acho, antes de falar do que eu acho importante falar de um contexto geral, que nós temos exemplos de países, né, que já viveram o ápice da pandemia, como o Brasil está hoje, né, que tentaram retornar com o ensino. Então, o primeiro exemplo que eu tenho aqui é a França, que voltou, mas depois precisou fechar alguns colégios, porque a população, a comunidade em torno do colégio estava ali infectada, aumentou o número de casos das comunidades próximas aos colégios, né? Nós temos ali a Coreia do Sul também, que retornou e depois precisou fechar esses colégios novamente. E eu tenho um exemplo mais positivo, que é a Nova Zelândia, né? Mas se a gente compara a Nova Zelândia com todo um contexto pandêmico,
ela está arrasando sempre, né? E até na volta da Nova Zelândia, Fez isolamento direitinho. isso, fez tudo certinho. E até o retorno deles para os colégios, eu achei interessante. E é a minha opinião como deve ser feito quando for feito aqui no Brasil. Eles voltaram aos poucos, né? Primeiro eles voltaram aqueles estudantes que tinham necessidade de voltar, porque não tinham as tecnologias para ter aula de forma remota. E depois eles foram retornando com os outros estudantes. Então, retornou ao pouco. E eu acho que é isso que deve ser feito no Brasil. A gente não pode pensar que eu vou conseguir falar de um dia para o outro. Segunda-feira retorna às aulas. A gente tem que fazer uma análise, né, de cada contexto escolar, e essa análise ela é importante ser feita, porque em cada escola nós temos variáveis. Então, eu tenho colégios que têm 500 alunos, outros 200 alunos. Então, eu tenho várias variáveis, né, o tamanho do colégio. Então, é importante eu fazer essa análise para poder saber se eu volto ou não. E eu faço um planejamento a partir dessa análise. Meu colégio vai comportar esses alunos em distanciamento? Vai comportar esses alunos sem aglomerar? Então, eu faço esse planejamento a partir da análise. Depois disso, eu executo. Né? Se eu executei a partir de um planejamento e não deu certo, faço outra análise. Né? Então, eu acho isso importante. Agora, voltar todos os colégios seguir uma norma, uma regra geral, eu acho difícil, porque os colégios eles estão em locais diferentes, o público também muda, né? Então, nós temos várias variáveis que precisam ser analisadas. Teria também que levar em conta, né, assim, a comunidade próxima ao colégio, como que está a transmissão do novo coronavírus, né, próxima às mediações da escola, enfim, é bem Isso. complexo a realidade mesmo. Isso. Eu E acho... também, Ana, fazer uma formação também com esses professores e funcionários, né? Não é só eu chegar e voltar. Eu tenho que dar uma instrução para esses professores, para esses funcionários, do que é Covid, de como lidar. Né? Eu li lá uma das orientações em algum lugar, não me lembro onde li essas orientações, de não colocar aqueles tapetes sanitizantes, né? Porque pode correr o risco do aluno ou aluna cair depois que pisa naqueles tapetes e estreita o contato ali de um funcionário com o aluno. Né? Então, é importante mesmo ler essas orientações e ter essa formação desses professores e funcionários. Porque parece que é palpável para a gente que está na área, mas nós temos professores que não têm formação, não sabem ao certo a transmissão da doença e tal. Então, é importante fazer essa formação e afastar os alunos, professores que são do grupo de risco, que estão correndo mais risco, e as famílias que correm mais riscos. E, se puder fazer o ensino remoto para esses estudantes, faz. E tentar colocar esses funcionários no teletrabalho também, né? Então, uma pessoa que trabalha na secretaria, talvez ela consiga fazer isso em casa, trabalha ali na matrícula, talvez consiga fazer isso em casa, por e-mail. Então, tentar adaptar essas funções, né? Adaptar. Isso. Eu acho que, assim, a próxima pergunta que eu ia te fazer já acabou que entrou um pouco nessa, e a gente discutiu um pouquinho, que seriam quais os fatores que você acha importante para haver esse retorno das escolas, né? E se o Brasil está preparado para isso, a infraestrutura do Brasil, mas aí a gente já discutiu um pouco sobre isso. Né? Eu não sei, não sei se o Brasil estava preparado, assim, comparado aos outros países para a pandemia. O Brasil teve distanciamento social. O Brasil, não sei se ele vai estar preparado. Porque se os pais desses estudantes não conseguiram ficar em casa, mudar toda a rotina por conta de uma pandemia, talvez esses estudantes também dificilmente não consigam fazer isso. Então, por isso que eu falo mais uma vez essa formação ampla que a gente precisa. E agora, além dos funcionários e dos professores, dos outros funcionários e professoras, também talvez fazer uma formação com esses estudantes. E eu acho que essa formação pode, né, alguns colégios já estão fazendo agora, nesse ensino remoto, já instruir esses estudantes dessa volta, desse retorno, como vai ser, práticas de higiene, né? Então, reorganizar tudo isso aí para a gente tentar conseguir.
mas eu acho que é um pouco arriscado agora retornar para agosto, retornar para setembro, né? Os números de casos precisam de diminuir bastante para a gente conseguir retornar, né? Então eu acho arriscado isso agora. Mas, Ah, né, se as é. pressões maiores fazem esse retorno, a gente tem que reorganizar toda a escola, né? Seja os horários, seja a equipe, né? Mais uma vez, a importância desse grupo de risco não voltar para as aulas presenciais. Então, é importante tentar trabalhar toda a organização do colégio, dessas escolas. E é triste quando eu falo isso de colégios particulares, né? A pressão maior de retorno são dos colégios particulares. Sim. As escolas públicas, eu não ouço falar tanto, não sei porque eu não estou no meio, assim, diretamente, mas a gente não ouve falar muito desse retorno, desse empenho para o retorno das escolas públicas, né? Igual da pressão que nós temos das escolas particulares para o retorno. Né? Eu sei que é importante esse retorno, o ensino médio, por exemplo, que vai tentar o Enem já teve essa alteração da data, né? Então é importante para esses estudantes, já que vai ter o exame, né? Estudar para tal, claro, o estudo ali no colégio presencial é muito mais positivo para eles, né? Eles aprendem muito mais, absorvem muito mais do que no remoto. Então, eu entendo até a pressão desses colégios para o retorno e principalmente desses alunos. Né? É importante lembrar também que o próprio Enem alterou suas datas, né? Adequou ao calendário para janeiro. Então, na segunda quinzena de janeiro, que vai ser o exame, né? O que não era assim. Então, mudou agora a data das provas e o INEP também lançou um novo edital com algumas normas para realizar esse exame. Então, a gente sabe que o ensino brasileiro hoje, principalmente particular, é pautado no Enem, e o Enem ele alterou sua estrutura para tentar adequar a esses colégios, mas, mais uma vez, estamos inviabilizando os estudantes de escolas públicas. Né? Apesar de ter mudado para janeiro, para esses estudantes de escola pública, não muda muita coisa, né? Não está tendo as aulas igual os alunos de escola particular. Nunca tiveram, mas agora pior, né? Mas Com certeza. pelo menos o Enem tentou alterar e tem algumas normas, é importante para quem vai fazer o exame também ler essas normas, essas regras do Enem, e algumas me chamaram a atenção, como a utilização da máscara. Então, o candidato ou candidata que forem fazer o exame e não estiver com máscara, serão desclassificados. Então, desde a entrada até a saída, esse estudante tem que estar com a máscara no rosto, tampando ali nariz e boca. E lá falam, tampando nariz e boca, senão vai ser desclassificado. Uhum. Como a duração da prova é muito tempo, né? Pode levar mais uma máscara, e é importante também para eles levarem também o seu álcool em gel, porque tem identificação do candidato. Então, quando faz a identificação desse candidato, vai ter que retirar a máscara para a pessoa que está aplicando olhar para esse candidato e falar: ah, tá, essa aqui é a Ana mesmo. Agora coloca sua outra máscara. Então é importante lembrar que vai ter que levar mais de uma máscara. E se a máscara ficar úmida, vai ter que trocar a máscara em todo um processo de higienização ali durante a prova e tal, e colocar essa máscara de novo. Então, é um trabalho ali maior para esses estudantes que vão tentar ali o Enem no próximo ano, né, que vai ser em janeiro, mas é a única forma que nós temos de fazer esse retorno e fazer esse exame, né? E o problema disso é se a gente continuar com esse número de casos até janeiro, né? A gente tem que tentar reduzir isso aí até não janeiro. cai, né? Infelizmente. Então, gente, aqui eu queria aproveitar agora para divulgar as nossas redes, né? Falar para vocês seguirem o nosso Instagram. A gente também está no Twitter, no YouTube e no Facebook. E no YouTube a gente tem uns vídeos exclusivos, e a gente organiza os vídeos do Instagram em playlists no YouTube. E também convidar vocês a olhar o nosso guia de sobrevivência na pandemia. Tá lá no link da bio no canal MicroFMG. Então, Lucas, a gente sabe que o ambiente escolar ele é importante para a aprendizagem dos alunos, né? E você já falou um pouco para a gente como as escolas, algumas estratégias que elas podem usufruir para garantir esse retorno seguro.
Mas eu queria te perguntar agora um pouco sobre como essas escolas vão conseguir monitorar, caso ocorra algum caso de coronavírus no ambiente hospitalar, no ambiente escolar, Escolar. como Aham. rastrear famílias. Dá sua opinião para a gente sobre isso. Olha, a minha opinião é o seguinte: a gente não consegue controlar piolho, né? Principalmente na educação infantil. Dificilmente a gente consegue controlar piolho. Agora, quando a gente fala do vírus, eu acho que vai ser mais difícil. Eu acho que a educação infantil, né, então de 2 até uns 7, 8 anos ali, não retorna. Eu acho que se retornar é com muita dificuldade, né? Por quê? Porque as crianças elas vivem em grupo, né? Elas não ficam em grupo e é difícil para uma professora conseguir controlar essas crianças, mesmo sabendo que o papel assistencialista ali dessas escolas para esse grupo é muito importante, né? Porque essas mães, esses pais que estão com essas crianças em casa devem estar desesperados para eles retornarem, para eles conseguirem trabalhar, né? Eu sei como que essas crianças elas são mais agitadas, elas exigem mais atenção, então vem uma necessidade, uma pressão ali dos pais muito maior para esse retorno. Mas é igual eu falei, né? A gente não consegue controlar a piolho nessas crianças. Então, a dificuldade desse retorno é muito maior. E essas crianças também, grande parte dos casos, ficam com seus avós, que são, na maioria das vezes, também pessoas do grupo de risco, então já é um problema a mais. Então, para esse grupo, eu já acho mais difícil. Até para os jovens, eu já acho difícil. Para tentar monitorar esses estudantes, se eles não estão aglomerando no final de semana com a família e com amigos, se eles estão ficando em casa mesmo para cuidar da saúde deles e dos outros que estão na aula presencial, eu acho que é muito difícil a gente monitorar. Assim como é difícil a gente monitorar se eles estão com febre ou não. É difícil, né? Imagina um colégio com 700 alunos e alunas, né? Eles chegam ali, não tem como a gente monitorar todos esses alunos. Então, a gente precisa de pensar nessas estratégias mesmo de reduzir a quantidade desses alunos no colégio. Eu acho difícil a gente monitorar. Assim como eu acho difícil monitorar até os professores, se eles estão com febre ou não, a saúde deles. E falando de E tem casos os assim, assintomáticos que transmitem, né? é isso que Então, eu ia assim, falar, é isso que eu ia falar. quanto adultos. Isso. Porque nessas orientações que nós temos aí para retorno, lá fala, né, para poder aferir temperatura de professor, etc. E se tiver com sintomas, não ir trabalhar. Mas e esses professores, esses estudantes que são assintomáticos, mas está transmitindo o vírus da mesma forma? Então, é o problema ainda maior, né? Porque esses professores que estão assintomáticos, essas pessoas ali do colégio que estão assintomáticas, elas vão entrar, vão ficar ali 4, 5 horas com outras pessoas, que é um problema muito maior, né? E tem pessoas que estão comparando a ida ao supermercado com a ida ao colégio, é diferente. No supermercado eu não fico 5 horas, né? Nunca que eu vou para o supermercado ficar 5 horas ali rodando no supermercado. Não, o tempo de exposição que eu estou ali ao vírus é muito menor quando a gente compara a um colégio. Eu fico ali muito mais tempo, né? Então eu acho que tem essa dificuldade, principalmente enquanto a gente tem essa taxa de transmissão alta no Brasil. E a gente sabe, né, já tem estudos científicos que comprovam que as crianças podem transmitir tanto quanto os adultos e impulsionar esse aumento do número de casos que a gente está vendo, assim, frequente, né? Desde que iniciou a pandemia no Brasil até hoje a gente não conseguiu diminuir a curva. Isso. A próxima discussão agora seria com relação à ausência de medidas farmacológicas para a Covid-19 e a ausência de vacina até o momento. A gente sabe, a gente já está discutindo sobre isso, que as crianças disseminam o vírus para as famílias e os grupos de risco. Como que você vai ver esse papel das crianças, então? A gente já até discutiu um pouco sobre isso, né? É aquele negócio, né? As crianças elas vão ficar ali em grupo, né? Vão ficar em bando, e é difícil eu minimizar esse contato dessas crianças, né? Com a família e com os outros colegas ali, né? Assim como os jovens. E a gente tem que lembrar também que as crianças, entre elas, na escola, por exemplo, se não tiverem as medidas de monitoramento, distanciamento necessárias, elas, entre elas, transmitem para a família de outras, né? Igual você falou lá no início, do recreio, de ter horas separadas.
Acho que isso entra na Isso. discussão. Legal falar da educação infantil, né, dessas crianças. Nós temos como exemplo também a China, que ela retornou ali com educação infantil e as crianças utilizaram um chapéu de helicóptero, se não me engano. Acho que é um chapéu de helicóptero. Então, Eu tinha um vi chapéu com a hélice gigantesca, né, para não deixar para com que manter essas crianças aproximassem uma das outras. Então, foi uma maneira que eles utilizaram para minimizar esse contato. Criança, eles entendem. Se a gente chegar e falar que não pode ter contato e tal, entendem. Mas é um trabalho mais difícil, né? Então, eu chegar e falar com essa criança que não pode ficar em contato por conta do vírus, eles entendem. Eu acho que é até mais fácil falar com as crianças do que com alguns adultos, né? Da Covid-19. Eu acho que eles vão entender até mais do que alguns adultos. Mas elas entendem. É um trabalho muito mais difícil. É um trabalho que tem que ser iniciado agora, por exemplo, para voltar às aulas em janeiro. A gente tem que instruir essas crianças de maneira científica mais leve dos cuidados que tem que ter ali com o vírus, né? Então a gente tem que instruir. Então essa forma que a China criou é interessante, mas eles mudaram também toda a estrutura do colégio. Eles colocaram setas, né, de mão e contramão, então não pode misturar essas crianças, e elas fazem isso, que tem essa educação para ir só numa direção e voltar só na outra direção. Tem marcas na escola ali, para onde cada uma criança pode ficar, não ficar todas juntas, né? E o lanche é em sala de aula, o professor não tem contato. E quando eu falo disso, também desse professor não ter contato, já vou até puxar um gancho, porque nós temos uma tradição, um costume no Brasil de passar dever de casa, né? De dar visto no caderno, de corrigir. E uma dessas orientações que eu li também nesse guia fala desses estudantes não levarem muitos instrumentos, objetos para o colégio, né? Para evitar ficar pegando e tal. E a gente vai ter que mudar mais uma vez essa estrutura, né? Não ficar corrigindo os cadernos, não ter contato com o professor, né? Porque imagina eu como professor, vou em um caderno, vou e pego em outro, numa sala de 40 alunos e reduz isso a 20, estou passando vírus para todo mundo. Então a gente tem que com pensar certeza. nisso. E mesmo esses estudantes que eu falei como exemplo da China, que utilizaram o chapéu de helicóptero, eles estavam com máscara e aquela que já acrílico aqui também, Protetor facial. o protetor Uhum. facial muito mais que ocupa um espaço maior da face, né? Então eles estavam com tudo isso e retornaram, né? E salas ali mais distantes, com os estudantes mais distantes um dos outros. Então é uma medida que eles tomaram para tentar ser mais eficaz. Mas lembrando que a taxa ali de transmissão está muito menor do que no Brasil. É. Eu gostaria de lembrar disso antes da gente partir para a última pergunta, porque o tempo da nossa live já está para a gente abrir para as perguntas do pessoal que está assistindo, né? Então, eu gostaria de frisar, Uhum. então, uma reabertura segura, a gente precisa ter uma transmissão do novo coronavírus controlada, a gente precisa rastrear o número de casos e monitorar, né? Então, a última questão da nosso roteiro hoje seria, assim, com relação a todo esse contexto que a gente viveu, que a gente está vivenciando, né? Com toda essa dificuldade e complexidade para a escola, para a educação, você acha que isso pode contribuir para um novo modelo de educação no Brasil? Quais mudanças que podem ocorrer no nosso sistema de ensino com a pandemia? Muda muito a educação, muda muito o ensino, esse novo modelo, mas é um modelo que exclui também as pessoas que não têm acesso às tecnologias. Então, o problema para mim de alterar esse modelo de educação e de alterar esse modelo de ensino e que esse modelo seja positivo é excluir, né, esses outros estudantes que não têm acesso, né? Porque aí vai escancarar muito mais as desigualdades educacionais que o Brasil enfrenta há muito tempo, né? Então, é positivo. Eu sei que o uso de tecnologias são bastante positivos para os alunos e para as alunas, mas algumas pessoas não têm acesso a isso. E isso é um grande problema, né? E se a gente pensa que uma parcela da população tem acesso e vai conseguir ter um ensino de qualidade e outra não, isso é muito triste para a realidade de um país, né? E não só falando dessa educação
conteudista, né, desses alunos, eu não posso reduzir a escola somente a isso, mas de maneira de socializar também com os outros, a gente tem esse papel importante no colégio, e que essa outra parcela também talvez não vai ter contato com isso, por conta desse retorno e futuramente por conta das experiências diferentes desses alunos que têm acesso a isso. Verdade, tem que ter um equilíbrio, né, entre o ensino digital, virtual e o presencial também. Eu acho que a gente não pode pensar que o modelo tradicional também vai ser abandonado, né? Antes de tentar mudar a educação, a gente tem que tentar mudar o sistema, né, que comanda É, tudo isso, para ver se a gente consegue alinhar todo esse parâmetro. porque as tecnologias são super bem-vindas, elas inclusive, né, auxiliam na aprendizagem, mas tem que ser estruturado e bem planejado. Isso. E é Vamos importante aqui. lembrar também que para a gente ter um ensino inovador, eu gosto sempre de falar, para eu fazer um ensino inovador, eu não preciso de usar tecnologias, né? Eu posso utilizar outros objetos, outros instrumentos para ter um ensino inovador também, né? Não está necessariamente relacionado a tecnologias. Claro, tecnologia facilita, mas eu posso É, ter outros meios. verdade. Então vamos lá para as perguntas do pessoal. Já Isabela Souza Silva, ó, a gente está nos 45 minutos quase. Você acha que mesmo no particular, os alunos estão participando ativamente no ensino remoto? não. Eu acho que eles não estão participando do ensino remoto de maneira ativa. Eu entendo esses estudantes, principalmente para os que começaram em março, abril, e estão vivendo esse momento até hoje. Eu até entendo, mas eles não estão participando. E é engraçado que essa semana eu dei até uma desmotivada com isso, porque eu estava dando aula para os meus gatos, né? Não tinha ninguém e eu falava para mim, e eu estava fazendo uma correção de uma atividade e ninguém respondia. Então, não tinha participação ativa nenhuma. Daí eu falei, gente, então eu vou responder. E eu respondia para mim mesmo. Então, sem câmera, sem áudio, e eu falando comigo mesmo, é difícil, né? Ter uma aprendizagem dessa forma. Mas eu não culpo, eu até abri espaço para esses alunos mesmo, para a gente discutir essas emoções, os sentimentos, né, que eles estão ali nesse momento, para eles abrirem porque, o que está acontecendo. Eles falam dessa dificuldade, não é a mesma coisa de estar num lugar presencial, mesmo que eles tenham o conforto da casa, não é a mesma coisa. Então, eles falam de diversas coisas relacionadas à rotina e o que mais me pega de surpresa, assim, e é uma coisa que eu deveria esperar, é que esses jovens não estão dormindo direito por conta de ansiedade. Então, eles estão extremamente ansiosos, o que vai acontecer, eles não sabem. É um mundo novo para eles, assim como para nós, né? Então, é difícil com que eles participam ativamente e mesmo que a gente faça aulas diferentes, assim, é mais difícil essa participação. Eu tento trabalhar com os projetos mais socioemocionais com esses estudantes para ver se eles conseguem entrosar entre eles e comigo para conversar. E eu gosto muito de tentar manter uma conversa sobre as emoções, sobre como que eles estão sentindo, o sentimento deles, Saúde né? Que eles se mental, né? abram. É a saúde mental. Isso. Tentar mesmo trabalhar essas competências socioemocionais desses estudantes. Eu acho muito importante os outros professores também fazerem isso, porque essa conversa, às vezes, eles não têm dentro de casa, mesmo que os pais estejam dentro de casa, mas os pais estão desempenhando diversas funções, que também não é culpa deles, né? E a criança, o jovem, fica de lado ali, quer conversar. Muitas vezes não consegue, fica ansioso dentro dessa casa e não aguenta mesmo. É verdade. Temos uma pergunta da professora Viviane Alves. Colegas professores da rede pública têm relatado que tipo de dificuldade? Se você conhece, né, alguns colegas que relatam dificuldade da rede pública. Olha só, eu posso falar sobre o curso, né, de tecnologias educacionais, que lá a maioria eram professores de escola pública. E quando a gente estava ofertando esse curso, eles não tinham nem contato com os alunos. Eu até falava, eu vou lançar um curso para alunos tal, entre em contato. Eles falavam, não, a gente não está tendo nem contato com os alunos, não tem como. E outros já me reportaram que eles não têm vontade de aprender sobre o projeto que o governo lançou para eles poderem fazer as atividades. Eles pegam a resposta na internet e só respondem olhando a resposta, mas não tem nenhum tipo de aprendizagem ativa ali relacionado a eles.
Eu acho que seria Entendi. muito interessante, Ana, algum professor mesmo de escola pública que está lá ativo, falar para a gente É, como que está sendo. Acho que até alguém comentou aí, só não consigo descer agora. eu também não consigo descer aqui, mas talvez a gente faça uma live Educação 2 e aí a gente chama um professor, né, com outra realidade. Outra Tem uma realidade. pergunta do Rodrigo Araújo. Acha que isso pode ser tendência nos novos cursos de licenciatura? Preparar os professores para as aulas remotas? Eu acho que deve, né? Deve ser uma tendência. A UFMG mesmo, ela oferece esse curso, né, de tecnologias educacionais, e eu acho que no final do ano passado, o número de inscrições foi bem baixo, e esse ano, no momento pandêmico, assim, mais de 6 mil inscrições desses professores procurando se capacitar para lidar com esse contexto. E eu acho que as universidades devem preparar esses estudantes de licenciatura, principalmente, a conviver com isso, com tecnologias, inserir essas tecnologias de alguma forma. Eu fiz diversas disciplinas na UFMG e eu não tive nada me ensinando disso. Eu tive projetos que falavam assim, ó, produz uma aula diferenciada. Aí eu colocava as tecnologias educacionais nessas aulas diferenciadas. Mas uma aula específica para esse treinamento eu não tive. Né? E quando a gente fala desse ensino remoto, a gente tem que lembrar que a UFMG também retornou com esse ensino remoto. Eu tive uma dificuldade agora, semana passada, numa disciplina que eu não vou conseguir participar, porque eu não tive acesso à plataforma que o professor está utilizando. Então, eu não tive acesso, então eu fiquei estressadaço, porque o professor não fez por mim o que eu faço com meus alunos. E é uma coisa que eu não sou estudante de educação básica, ensino médio, fundamental. Então, está na academia. Então, é uma coisa nova para todo mundo. Verdade. Agora acho que a gente vai para a última pergunta, por causa do tempo. Da professora Viviane Alves também. São viáveis todas essas adaptações para o retorno presencial? Digo, realistas? Eu acho que nós temos ali no papel essas orientações, nós temos ali para seguir, mas eu acho que se retorna, os colégios não vão fazer isso, a maioria deles, né? Talvez alguns não tenham infraestrutura para realizar isso. Então, está no papel, mas eu não vejo no papel mostrando essa obrigatoriedade. É orientação, né? Então, está orientando como deve fazer, né? Então, eu acho que dificilmente eles consigam fazer. Vai ser ótimo o colégio que conseguir fazer tudo isso, muito bom mesmo. E principalmente readequar os profissionais do grupo que são um grupo de risco. Sim, é importantíssimo. Então a gente vai finalizando aqui, né? Hoje mais uma live da Micro FMG. Eu agradeço a todos que acompanharam aqui com a gente essa discussão. Lucas, quer deixar alguma mensagem? Quer falar alguma coisa? Eu acho que é isso mesmo, que a gente tem que tentar retornar à educação, mas depois que a gente conseguir minimizar o número de casos, né, da Covid-19 no Brasil. Enquanto a gente manter o número de infectados e de mortes, a gente não tem como retornar, né, porque a gente coloca a saúde de várias pessoas em riscos e não só dos estudantes e de professores. Isso mesmo, concordo plenamente. Então, eu queria pedir para todos vocês que, caso vocês queiram ver essa live novamente, está no nosso canal. Podem seguir a gente lá no Instagram, Twitter, Facebook e YouTube. A gente agradece a participação de todos e boa noite. Obrigada. Beijo, pessoal. Obrigado. Boa Beijo. noite. Boa noite.